E no vídeo de hoje eu vou contar para você o testemunho da experiência maravilhosa que eu vivi com Deus, onde Ele ministrou no meu coração a palavra de Mateus 25, que eu ministrei em outro vídeo aqui no canal. Nesse dia, Deus usou uma situação do cotidiano, algo que muitas vezes passa despercebido e que, se a gente não estiver atento, a gente acha que Deus não está falando, fica questionando, pedindo respostas a Deus, e Ele está falando o tempo todo, até quando Ele não fala. Então, nesse testemunho, eu vou falar para você alguma das formas que Ele usou nesse mesmo dia para falar comigo e me dar respostas que eu estava buscando. Então, se você quer saber como isso aconteceu, fica comigo até o final desse vídeo. A palavra de Mateus 25 fala sobre os talentos que um chefe ele confiou a 3 empregados e se ausentou e ficou na expectativa que esses empregados multiplicassem aqueles talentos. E aí aconteceu, o desenvolvimento dessa palavra, em que alguns deu resultado, outros não. E onde é que essa palavra entra nesse testemunho? Eu estava vivendo justamente isso, um período da minha vida onde eu vi algumas pessoas fluírem em algumas áreas da vida, onde eu estava buscando me desenvolver, buscando sair do lugar, colocar alguns projetos, planos, tirar do papel as ideias que estavam só na minha mente. E aí eu vi passar o tempo e isso não acontecer. E eu comecei a questionar para mim mesma e para Deus, por que as coisas não estavam acontecendo na minha vida. E aí, depois de alguns dias, mais ou menos uma semana, o Senhor me deu a resposta através dessa palavra, que eu ministrei ela em detalhes, o que foi que Deus falou comigo. Em outro vídeo, eu vou deixar marcado aqui, se você não assistiu, assista, porque é uma palavra poderosa que com certeza vai te dar uma motivação para você sair do lugar e parar de deixar de lado e procrastinar aquilo que o Senhor tem confiado nas tuas mãos, as ideias que o Senhor tem te dado, o ministério que o Senhor te confiou e tantas outras coisas que Deus ele coloca nas nossas mãos e espera que a gente flua assim. Mas que muitas vezes o que falta são atitudes nossas. Então, nesse testemunho eu vou estar contando para vocês justamente como foi que essa palavra chegou, a ser ministrada por Deus na minha vida. Então, vamos lá. Então, passado alguns dias que eu tinha feito alguns questionamentos, algumas orações para Deus a respeito disso, eu tive um sonho. E essa é uma das primeiras maneiras que Deus usa para falar com a gente, através dos sonhos. Eu tive um sonho, eu acordei mais ou menos umas 5:30 da manhã, por aí, com esse sonho. E foi um sonho assim de alguns segundos, não durou muito, mas que marcou e eu acordei com uma expectativa muito grande. Aquele sonho não foi um sonho normal. E como foi esse sonho? Eu via uma pessoa, uma mulher de Deus, uma profeta de Deus, se aproximar de mim com a minha Bíblia. Ela segurava essa Bíblia na mão. Tem um testemunho sobre ela também, como foi que essa Bíblia chegou nas minhas mãos. Eu vou gravar um vídeo sobre isso. E aí ela vinha e me entregava essa Bíblia. Ela esticava assim a Bíblia para mim e dizia: Deus quer falar com você. E me entregava a Bíblia, para que eu abrisse a Bíblia para saber o que Deus queria falar comigo. E aí eu abria a Bíblia, assim, e quando eu abria a Bíblia, era como se desse um foco em um versículo dessa Bíblia, ele ganhava um tamanho desproporcional com o restante. E esse versículo, ele dizia assim: seja fiel no pouco e no muito te colocarei. E aí, quando eu lia esse versículo, eu começava a chorar no sonho, emocionada, porque eu percebia que Deus estava falando comigo. E eu acordei, com o coração acelerado, aquela sensação de emoção, de Deus estar falando comigo. E aí eu acordei, despertei daquele sonho e fiquei ali tentando entender o que é que Deus queria falar comigo, A princípio, eu não reconheci que aquilo de fato era um versículo. E aí eu voltei a dormir. Quantas vezes a gente não faz isso, Tem um sonho, tem uma palavra e a gente muitas vezes não dá a atenção devida, acha que não é nada, E realmente existem sonhos da nossa mente, do nosso dia a dia, que a gente muitas vezes come demais à noite, Aí o organismo, ele de certa forma expressa isso através dos sonhos. Às vezes são os nossos medos, alguma coisa que nós já temos na nossa mente ali e o sonho é produzido com relação a isso. Mas Deus, ele usa também os sonhos para falar com a gente. E os sonhos de Deus normalmente são bem pontuais, eles são diferenciados. É aquele sonho que muitas vezes
fica batendo ali, voltando à sua memória de vez em quando você menos espera, você lembra daquilo. Ou é um sonho muito vívido, que você é como se você realmente estivesse vivendo aquilo. Fica marcado, né? Existem situações em que você tem um sonho de Deus como essa e que você acaba esquecendo, mas em algum momento específico do dia ou dos dias próximos, aquele sonho ele vai ser lembrado para você em momentos em que é como se desperta um gatilho e aquele sonho vem. Então, existem essas situações, né? Então, nem todo sonho a gente deve ignorar, porque Deus usa esses sonhos. A palavra de Deus fala, por exemplo, que Deus falava com José através dos sonhos. Deus dava sonhos a José, Deus dava o dom de interpretar os sonhos de outras pessoas para José. Tem várias outras partes na Bíblia que falam sobre sonhos. Não só com pessoas de Deus, Deus fala até com pessoas que não conhecem a Ele. Por exemplo, como a história de Nabucodonosor. Ele era um rei ímpio que não cria em Deus, né? Ele era um rei que tinha várias outras crenças, vários outros deuses, mas Deus deu sonhos a ele, né? E houve ali os servos de Deus com o dom de interpretação para dizer o que é que Deus queria falar através daqueles sonhos. Então tem vários versículos na Bíblia que falam como Deus fala através dos sonhos conosco. Então, quando a gente tem sonhos, nós devemos ficar atentos, porque isso é uma das formas que Deus fala com a gente. E aí eu tive aquele sonho, fui dormir de novo, era cedo, né, da manhã, voltei a dormir. Depois eu acordei mais tarde e fui fazer as coisas do dia a dia, me preparar para o trabalho e tudo mais. Nessa época eu estava trabalhando home office em casa. E aí o que aconteceu? Esqueci do sonho, né? E aí chegou um momento do dia que eu já estava assim, uma inquietação, né, a alma agitada, a questão de ansiedade. Eu tenho enfrentado algumas situações com ansiedade, eu também vou falar sobre isso em alguns vídeos mais à frente. E aí eu tava muito inquieta nesse dia, e eu sentei no computador ali para trabalhar, e enquanto o computador estava ali ligando, né, eu baixei a minha cabeça, eu fiz uma oração para Deus, né, e falando para Deus que eu tava inquieta, que o Senhor me acalmasse, me desse tranquilidade para eu poder fazer minhas tarefas do dia que eu precisava. E aí, quando eu levantei o meu olhar para a tela do computador, tinha um quadro que eu colocava de frente assim na parede onde eu trabalhava, e nesse quadro eu pregava algumas frases, alguns papeizinhos, alguns note-colles ali, post-its, para lembrar de algumas frases que eu sentia ali de estar sempre relembrando. Então eu anotava essas frases, algumas frases motivacionais, alguns versículos, algumas coisas que eu queria estar sempre trazendo à memória, eu anotava e pregava num papelzinho ali de frente. E aí esse quadro ficava de frente para a minha mesa, mais ou menos assim como eu estou sentada, né? Para que eu pudesse sempre estar relendo, lembrando daquilo ali. Mas a rotina estava tão corrida nessa época, eu estava fazendo as coisas tão no automático, que eu nem tinha olhado para aquele quadro já fazia meses. E aí nesse dia, especificamente, quando eu levantei a cabeça daquela oração, meu olhar foi diretamente no quadro, num papelzinho específico que tinha lá. E o que tinha escrito naquele papel? E se você chegou pela primeira vez aqui no canal através desse vídeo, seja muito bem-vindo. Meu nome é Jane e no meu canal eu compartilho algumas experiências, testemunhos, palavras que o Senhor ministra no meu coração e coisas da rotina, como eu tenho vivido a palavra de Deus, o Evangelho, no dia a dia, porque é assim que nós vamos viver e poder transmitir a palavra de Deus, através daquilo que nós fazemos todos os dias. Então, se você tem buscado crescimento espiritual, pessoal, na sua vida profissional, nesse canal eu compartilho palavras de motivação e de fé, para que você, junto comigo, possa trilhar essa jornada de crescimento. Então, se você tem interesse nesses assuntos, se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos, porque eu sei que algum vai edificar a sua vida de alguma forma. Seja fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Nesse papelzinho eu não tinha visto, mas no cantinho a pontinha do papel estava um pouquinho dobrada e era justamente onde estava anotada a referência bíblica. E aí eu não vi que era um versículo, eu só li aquela frase e, ao meu ver, até ali eu não tinha lembrado que aquilo era um versículo. Eu achei que aquilo era um jargão, né, cristão, um jargão evangélico que a gente costuma dizer, mas naquele momento eu senti, opa, tem alguma coisa diferente.
eu já vi essa frase aqui hoje. E aí naquele momento eu lembrei do sonho, lembrei que eu tinha sonhado, né, com essa frase, naquele mesmo dia de manhã cedo. E aí eu fiquei pensativa, eu digo, porque não é à toa, né? Não existe coincidências para Deus. E fiquei ali refletindo algum tempo o que é que estava acontecendo, porque que eu estava vendo essa frase mais uma vez. Até aí eu ainda não tinha caído em mim que Deus estava falando comigo. Apesar de saber que não existe coincidências, mas a gente muitas vezes está na correria tão grande, tanta coisa na nossa mente que a gente não percebe quando é Deus falando. E foi o que aconteceu comigo naquele dia. Minha alma inquieta não permitiu que eu percebesse de cara, né? E aí o que aconteceu? Segui o dia, fui trabalhar, fazer minhas coisas ali no trabalho, no computador. Até que, por volta de umas 3 e pouca da tarde, aquela inquietação, a ansiedade começou a aumentar de novo. E aí eu parei novamente, fiz uma outra oração, né? E eu lembro que eu falei uma frase de uma canção que eu gosto muito, que é do Ministério Zoe. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. E aí aquela frase, eu orei aquela frase, né? Durante aquele período de oração rápido que eu fiz. Eu orei, Senhor, aquieta minha alma, eu tô tão inquieta, eu tô tão ansiosa, Senhor, me ajuda, eu não tô conseguindo ter a atenção, o foco que eu preciso, eu estou muito inquieta, isso não tá me fazendo bem, não estou me sentindo bem, eu preciso terminar meu trabalho. Fiz aquela oração ali, e na hora que eu terminei a oração, pouco tempo depois, eu lembrei que durante aqueles dias, eu tinha lembrado de um outro louvor que eu sempre gostei muito, e que eu não sabia quem era a cantora, que é um louvor que fala assim: deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Então, um louvor bem conhecido e que eu sempre gostei bastante. Mas eu não sabia quem era que cantava esse louvor. E durante aqueles dias daquela semana, estava vindo na minha mente para eu procurar quem era a cantora daquele louvor. Porque podia ser que eu conhecesse até outros louvores dela, mas não sabia quem era. E eu fiquei na memória, mas acabava esquecendo. E naquele momento que eu fiz aquela oração, poucos segundos depois, veio a memória disso. Aí eu resolvi procurar. Botei lá no YouTube o nome do louvor, né? Quem era a cantora. E aí apareceu o nome, que a cantora era Sara Farias. E aí eu costumo fazer uma pesquisa no YouTube assim. Coloco o nome da pessoa, do cantor, e melhores de fulano de tal. Aí geralmente aparecem umas playlists, né, que o pessoal faz e posta com várias músicas daquele cantor, daquele ministro. E aí eu fiz isso e apareceu algumas playlists e eu escolhi uma playlist específica lá e deixei tocando de fundo musical enquanto eu estava trabalhando. Deixei o volume mais baixinho assim, mas fiquei trabalhando e ouvindo aqueles louvores. E passou-se algum tempo ali, mais ou menos 1 hora e pouco ali. E era uma playlist que repetia umas 5 ou 6 músicas dela, né, da Sara Farias. Terminava aquelas 5 ou 6 músicas, voltava a tocar as mesmas músicas. Era mais ou menos 1 hora e meia de músicas ali naquela playlist. Um vídeo longo de 1 hora e pouco, com essas músicas se repetindo. E aí o que aconteceu? Em um determinado momento, tocou um louvor que me chamou a atenção. E aí eu parei. Peraí, esse louvor é diferente. Vou aumentar aqui o volume um pouquinho e prestar um pouquinho atenção na letra. E aí eu comecei a prestar atenção naquele louvor. Aquele louvor tocou em mim assim. E eu disse, nossa, que louvor diferente. E fiquei ali ouvindo, né? Trabalhando, mas ouvindo um pouco com a atenção maior voltada para aquela letra daquele louvor. E aí chegou o momento do refrão. E aí o refrão daquela música aparentemente não tinha nada a ver com o início. E o refrão começou assim: estou me levantando, teu tempo está chegando, fiel fostes no pouco e sobre muito te colocarei. Nossa, gente, quando eu ouvi aquele refrão, parecia que eu tava vendo Deus assim, apontando o dedo pra mim, dizendo assim, olha, eu tô falando com você, já é a 3ª vez que eu tô falando com você com esse versículo, você não tá prestando atenção não, eu vou ter que me levantar e falar de novo. Aí naquela hora eu tive um choque, assim, eu digo, não é possível, a 3ª vez que eu escuto essa frase hoje, não é possível, Deus está falando, não é possível, não há coincidências aqui. E aí eu ouvi aquele louvor ainda um pouquinho, né, todo.
que eu não tinha, eu acho que já tinha ouvido aquele louvor uma vez, mas tinha caído no esquecimento e não lembrava. E aí quando eu vi naquele dia, aquilo tocou e me chamou minha atenção para parar e ter atenção e foco para ouvir a letra toda, né? E no meio da letra tinha esse refrão, é um refrão da própria música que ela canta, né? E aí não é coincidência, gente, como pode, né? No mesmo dia eu tive um sonho com esse versículo, né? Na metade do dia, meu foco foi direto naquele papelzinho que tinha aquele versículo anotado, e depois eu encontro aleatoriamente uma playlist no YouTube, no meio de tantas, que tem justamente aquele louvor falando o mesmo versículo. Então, Deus fala assim, principalmente quando ele tem pressa de falar alguma coisa com a gente. Ele repete algumas frases, ele repete algumas situações para chamar a nossa atenção, para que a gente possa perceber que é ele que está falando ali. Então, ele pode usar sonhos, ele pode usar versículos, ele pode usar vídeos, ele pode usar pessoas aleatórias. De repente, você está falando com a pessoa solta aquela frase, solta aquela palavra que tá batendo na tecla ali com você. Então a gente precisa ficar atento. E aí nesse momento eu disse, não, Deus está falando, não é possível. E aí, logo em seguida, depois de alguns minutos, começou a tocar uma outra música que não tinha nada a ver com Sara Farias no meio daquela playlist. E a música que começou a tocar foi qual? Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Minha gente, fazia poucos minutos que eu tinha feito uma oração falando exatamente isso. E colocar essa música no meio daquela playlist de Sara Farias, que não tinha nada a ver com ela. Me diga se não é Deus confirmando. Olha, eu tô ouvindo você, eu tô ouvindo tua oração e eu tô te respondendo. Eu tô aqui mostrando que eu tô te ouvindo. Foi mais ou menos isso que eu senti naquela hora. E aí eu não acreditei, eu digo, o vídeo pulou, eu achei que tinha pulado da playlist que eu tava ouvindo para um outro vídeo, né? Porque não tinha nada a ver as músicas, não tinha nada a ver os ministérios que estavam tocando ali. E aí quando eu fui olhar direitinho, realmente a pessoa que fez a playlist colocou as músicas de Sara Farias repetindo várias vezes e no meio colocou esse louvor do Ministério Zoe. E eu olhei assim, eu digo, meu Deus, como o Senhor é lindo. Porque, me desculpe, gente, mas eu senti ali como se Deus tivesse preparado aquele louvor ali, aquela playlist para responder especificamente a mim, minhas dúvidas, minhas orações. E Deus faz isso. Muitas vezes Ele prepara situações, prepara pessoas, prepara coisas para te responder exclusivamente. Eu vou contar um testemunho de outra situação que eu vivi, que foi justamente isso. Eu vi claramente ali como que Deus preparou o ambiente, preparou as circunstâncias para que ele dissesse, olha filho, eu fiz isso daqui especificamente para você. São muitas pessoas que estão sendo abençoadas aqui, mas eu fiz por causa de você. Deus faz isso. Ele separa situações para os seus filhos específicas. E isso não é se achar melhor ou mais importante do que ninguém, porque ele faz isso com todos os filhos que ele ama. Tem situações que ele vai preparar para outra pessoa que não tem nada a ver comigo, mas vai ser específica para ela. E é isso que ele quer que a gente tenha, uma intimidade, um relacionamento onde ele possa fazer isso, onde ele possa fazer situações convergirem ao nosso favor. A palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E ele faz mover os céus e a terra para que a vontade dele se cumpra. Então, se a vontade dele é te responder, ele não vai minimizar, ele não vai economizar as formas que ele pode fazer para chegar a te dar a resposta que você precisa. E aí, o que aconteceu? Quando eu vi aquilo, eu digo, não é possível, não tem condições. 3 vezes essa palavra veio para mim e agora essa música que não tem nada a ver, respondendo a minha oração que eu tinha acabado de fazer, orando justamente aquela palavra, e aquilo ali no meio de uma playlist que não tinha nada a ver, só pode ser Deus. Ali eu tive a certeza. E aí foi onde eu me movimentei para saber, e agora, o que é que Deus está querendo falar? E aí veio assim, será que isso é um versículo mesmo? Vou procurar. Eu botei no Google, né? O versículo, seja fiel no pouco, sobre muito e colocarei versículo. E aí apareceu a referência bíblica de Mateus 25. E aí eu parei tudo que eu estava fazendo, digo, vou ouvir o que é que Deus quer falar. Então, se Deus quer falar comigo na palavra, porque no sonho era dado a mim a Bíblia, para que eu abrisse a Bíblia para ler, né? E quando eu abria aquele versículo, ele ganhava um destaque.
Então eu disse, vou ler. Deus está querendo falar comigo nesse versículo, tá batendo demais nessa tecla. E aí eu parei ali um tempinho e fui fazer uma meditação na palavra. E aí eu abri a Bíblia e comecei a ler a parábola de Mateus 25, que fala sobre os talentos, sobre os 3 servos, né? A um servo, o chefe deu 5 talentos, ao outro ele deu 2 talentos e ao último ele deu 1 talento. E a palavra fala que ele deu a cada um conforme a sua capacidade para que eles pudessem multiplicar aqueles talentos e quando o chefe voltar a receber o fruto, o resultado daquele trabalho que aqueles servos fizeram. Eu ministrei essa palavra detalhadamente em outro vídeo, então eu peço que se você não assistiu, assista, porque eu tenho certeza que vai mover algo dentro de você, assim como me moveu. E através do que eu comecei a fazer depois dessa ministração, foi que Deus começou a fazer as coisas fluírem na minha vida, porque é isso que Ele quer. Ele quer fazer coisas na sua vida, Ele quer te ajudar a evoluir, Ele quer te ajudar a sair do lugar. Mas tem situações que Ele vai esperar de você a atitude. Não é só Ele que tem que fazer. Não é só ficar colocando tudo na conta de Deus. Ah, se Deus quiser vai dar certo. Ah, se Deus quiser vai fazer acontecer. Sim, se Ele quiser, Ele realmente pode fazer, sem você precisar se mover. Mas a maioria das vezes, Deus vai esperar de nós uma atitude. Ele trabalha em cooperação. Ele nos chama a ser cooperadores da obra dele. Então, Ele vai esperar que você dê os seus passos também para que Ele possa fazer acontecer aquilo que Ele deseja fazer na sua vida. E muitas vezes aquilo que você tem buscado, tem pedido, tem desejado e que muitas vezes é o próprio Deus que coloca dentro de você, na sua mente, faz o seu coração arder para determinadas coisas, para algumas ideias, alguns planos, ministérios, coisas que Ele tem feito com que você deseje fazer, para que a vontade dele se cumpra também. Através da sua vida você ser abençoado e através de você, você abençoar outras pessoas também. Então nem sempre Deus vai fazer tudo sozinho. Existem situações específicas que Ele vai dizer, aqui sou eu que faço, não te preocupas, deixa que eu faço, só descansa. Mas na maioria das vezes não é assim. A maioria das vezes Deus vai esperar alguma atitude nossa. Ou para orar, ou para jejuar, fazer as nossas disciplinas espirituais com mais profundidade, com mais intensidade, ou mesmo para ter atitudes específicas, para que as coisas possam acontecer através do que Ele vai fazer depois. Então foi isso que aconteceu comigo. Quando Ele me deu essa palavra, Ele me respondeu às dúvidas que eu estava tendo sobre não estar fluindo em algumas áreas da minha vida, uma área especificamente. E a partir daquela palavra eu entendi que eu precisava me movimentar, eu precisava sair do lugar, eu precisava parar de olhar para o que estava faltando, parar de olhar para o que eu ainda não tinha, parar de olhar para aquilo que eu ainda não dominava, aquilo que ainda era uma dificuldade para mim e simplesmente fazer o que eu precisava fazer. Mesmo que fosse pequenas coisas, mas eu precisava me movimentar. Foi o que Ele ministrou para mim ali naquele dia. E depois que eu recebi essa ministração, eu comecei a agir por fé. Comecei a ter algumas atitudes. Ah, Senhor, isso aqui eu não tenho dinheiro para fazer. Mas o Senhor está dizendo que eu tenho que me movimentar, então pela fé eu vou fazer. Vou aqui, vou fazer um movimento de fé, eu creio que vai acontecer, né? E aí eu fiz aquele movimento de fé, mesmo sem ter condições, confiando no Senhor. E realmente naquele mês eu recebi a providência que eu precisava em questões financeiras. Eu fiz também um movimento de fé em questão de medos, inseguranças que eu estava tendo com relação às minhas habilidades, a falar, a fazer algumas coisas que eu precisava falar em público. E eu não estava fazendo porque eu estava com medo, com vergonha, o que é que vão pensar. E naquele momento eu digo, não, simplesmente eu vou fazer, com medo mesmo. E eu comecei a me movimentar. E eu fui vendo como Deus foi abrindo, não só as circunstâncias a meu favor, as portas foram se abrindo, mas também colocando em mim uma confiança que antes eu não estava tendo, né, nas minhas capacidades que o Senhor já tinha me confiado. Então é isso que Deus faz. Muitas vezes Ele já colocou em nós, na maioria das vezes, Ele já colocou em nós aquilo que nós precisamos para fazer o que Ele deseja que a gente faça. Se for numa profissão, se for na sua casa, na sua família, se for talvez no ministério. Muitas vezes você
tem ali uma direção de Deus, mas você não faz porque você fica com medo, você fica se sentindo inseguro, achando que precisava ainda ter um conhecimento a mais, uma experiência a mais para poder fazer aquilo acontecer. Mas na verdade Deus já te deu a capacidade. Nessa palavra ele diz, ele deu a cada um conforme a sua capacidade. Talvez você não tenha a capacidade plena, completa para executar tudo do início ao fim naquele momento, mas ele vai te dar aquela capacidade conforme você dá os seus passos. Então, no momento, a minha capacidade, Senhor, não é financeira. Eu não tenho condições financeiras de fazer isso aqui que eu estou querendo, para sair desse estágio. Mas pela fé eu vou me mover. Então, o que eu fiz? Uma das coisas que eu estava querendo fazer era empreender na minha área de contabilidade. Mas já passava anos e anos e eu não tirava o meu registro de classe, porque eu ficava pensando que se eu fizesse o registro de classe, eu ia ter que estar pagando anuidade todo ano e eu não tinha clientes ainda para isso. Né? E eu estava num momento financeiro bem complexo, não estava trabalhando assim, não estava ganhando o suficiente ainda para poder ter essa despesa a mais. Apesar de estar querendo fazer algumas coisas, não estava conseguindo. E era uma das coisas que eu almejava, era começar a empreender, para poder complementar minha renda do trabalho que eu tinha na época. Mas eu ficava pensando nisso. Eu não tenho cliente, eu vou fazer essa despesa, todo ano vou ter que pagar uma anuidade que não é barata. E daqui que eu consiga clientes, ficava pensando nisso. Né? Ficava pensando com medo, com insegurança de ter que pegar ali algumas empresas para cuidar da contabilidade e de repente falhar, fazer alguma coisa errada, né? E sendo que eu já trabalhava na área fazia anos, eu já cuidava disso, né? Só que eu não era responsável totalmente, porque eu trabalhava para um escritório, então tinha o contador responsável, que se Deus o livre desse algum problema, a responsabilidade seria sobre ele, embora eu fizesse o meu trabalho da melhor forma possível para que isso não acontecesse, né? Mas meio que quando você tem alguém com quem você acaba se encostando ali, você meio que fica descansado, né? Você fica ali despreocupado, não vai ser cobrado de mim, você fica meio que, de certa forma... Qual é a palavra de Jesus? A palavra aqui, Jesus, é... Descansado, não. Você fica meio que limitado na sua própria autoconfiança, porque você fica ali confiando na responsabilidade que está sobre o outro e não sobre você. Você acaba não assumindo a responsabilidade e até mesmo limitando a si mesmo, não enxergando a sua capacidade. Era o que estava acontecendo comigo. Eu já estava trabalhando há alguns anos, já estava fazendo contabilidade de várias empresas, desde o início ao fim, a abertura, todos os processos diários que tinha que ser feito, fechamento. Então eu já conhecia o processo por completo, eu já fazia, já era responsável por isso em várias empresas dentro do escritório onde eu trabalhava. Mas quando eu pensava que eu ia ter que fazer tudo isso, sendo eu sozinha a responsável por qualquer coisa que desse errado, eu ficava com insegurança, eu ficava com medo. Era mais uma das coisas que não me fazia evoluir e sair do lugar para fazer esse projeto ganhar vida, né, na minha vida. Mas aí quando eu via outras pessoas fluindo, quando eu via outras pessoas tendo coragem, saindo do lugar, pessoas que às vezes nem tinham a quantidade de experiências que eu tinha, eu ficava me questionando por que as coisas não estavam acontecendo nessa área na minha vida, assim como outras áreas também, que na época eu estava questionando para Deus. Mas esse era um exemplo do que acontecia. E a única coisa que estava faltando era eu me movimentar, eu acreditar no que Deus me confiou, acreditar na capacidade que Deus tinha para mim, e que mesmo que eu não tivesse 100% de todo o conhecimento, 100% de todas as ferramentas que eu precisava naquele momento, mas eu precisava agir, pelo menos começar, para que no processo Deus pudesse me capacitar no que estava faltando. Então, quando eu recebi aquela palavra, foi isso que eu fiz. A primeira coisa que eu fiz foi pegar entrar no site ali, fazer o meu cadastro para tirar o meu registro de classe, emitir o boleto, mesmo sem ter dinheiro para isso. Mas pela fé eu declarei: Senhor, fiz o meu cadastro,
fiz a minha parte, tô crendo, né, no que o Senhor está me dizendo. Então, me ajuda a fazer com que isso tome forma e realmente se torne realidade. E aí, como eu contei no outro vídeo, o que aconteceu foi que esse movimento de fé fez com que as coisas acontecessem. Naquele mesmo mês, eu declarei que eu ia pagar aquele boleto, ia ter o meu registro de classe ativado e eu ia poder começar a procurar clientes. E Deus não só supriu essa necessidade, fez a providência vir, eu consegui pagar aquele boleto, ter o meu CRC emitido, e aí também naquele mesmo mês o primeiro cliente para contabilidade, para que eu pudesse começar a empreender, surgiu sem que eu fosse atrás. Essa pessoa veio de uma forma que eu nem esperava. E eu comecei a fazer a contabilidade daquela empresa, foi a primeira empresa. E depois de alguns meses, um ou 2 meses, depois veio o segundo, depois veio o terceiro. E assim tem sido até hoje, né? Já vai fazer alguns anos que eu tenho conseguido empreender, tenho meus clientes de contabilidade. E se eu não tivesse feito esse movimento de fé, parar de olhar para o que estava me faltando e começar a agir, Deus não teria movido as coisas a meu favor. Então é isso que Ele quer de nós. Ele quer que a gente confie nele. Sim, espere dele aquilo que a gente não pode fazer só. Mas sem que a gente fique parado no tempo e esperando tudo acontecer, tudo cair do céu e sem fazer a nossa parte. Então, se você tem enfrentado essas dificuldades também, mas você já sabe que tem coisas que você pode fazer, mesmo que sejam pequenas coisas, você não vai fazer tudo acontecer da noite para o dia, mas você precisa dar algum passo no dia de hoje para que aquilo que você tem buscado, aquilo que Deus já tem confiado a você, possa começar a agir e tomar forma na sua vida. Então, conta aqui nos comentários se você já passou por alguma situação dessa, que você já viu pessoas fluir na sua vida que você esperava ter na sua e você não conseguiu. E talvez você também tenha passado por isso. Conta aqui nos comentários. Você já passou por alguma experiência dessa, de Deus falar com você de formas praticamente claras ali e você não conseguir perceber porque você estava olhando para o que não deveria, ao invés de estar focado no Senhor, ao invés de estar atenta para aquilo que você orou, né? Foi o que aconteceu comigo. Eu fiz a oração, mas depois esqueci, deixei para lá. E quando eu vi Deus falando e eu não estava atenta, porque eu estava mais focada na minha inquietação naqueles momentos. Deus usou algumas formas ali para falar comigo, né? Usou o sonho, usou um versículozinho, um papelzinho que eu tinha anotado, já fazia um tempão que estava ali, mas eu não tinha nem prestado atenção mais naquela palavra, mas naquele dia ele fez com que o meu olhar voltasse para aquele papel. Ele usou aquele papelzinho para reforçar o que ele já tinha falado no sonho. Ele usou uma música, uma playlist no YouTube que eu procurei, eu nem imaginava que eu ia procurar aquela playlist naquele momento. Ele tocou meu coração para que eu procurasse, para que eu escolhesse especificamente aquele vídeo, né? E dentro daquele vídeo ele colocou não só uma resposta, mas 2. Colocou o mesmo versículo pela terceira vez que eu já tinha ouvido naquele dia, né? E colocou uma outra música aleatória que não tinha nada a ver dentro do mesmo vídeo para falar comigo e dizer, eu estou ouvindo a tua oração. Então Deus ele pode usar muitas maneiras de falar. Eu também vou gravar um vídeo sobre isso. Como Deus fala com a gente. Quais são as formas que Deus fala. Então, se você tem dificuldade e quer aprender também a se comunicar mais com Deus, a ser mais íntima de Deus, a perceber como Deus fala no dia a dia, na nossa rotina, né? Não perde, se inscreve aqui no canal, porque nos próximos vídeos eu vou estar falando sobre isso também. E se esse vídeo edificou sua vida de alguma forma, eu vou te pedir que você curta, que você comente aqui nos comentários, né, o que tocou em você através dessa palavra. E se inscreva aqui no canal para você não perder as próximas mensagens que eu vou compartilhar aqui. Cada ação dessa que você faz vai me ajudar muito, meu canal está no início. E quando você faz alguma dessas atitudes, o YouTube entende que essa palavra, que esse vídeo é relevante e vai ser entregue para mais pessoas que precisam ouvir. Tá bom? Então você vai me ajudar muito se você fizer isso. E não se esqueça, Deus só vai te colocar em um novo nível quando você for fiel naquilo que Ele já tem te confiado.